Olá pessoal, nós estamos aqui no segundo episódio do podcast Vivendo com Autoestima para trazer para vocês histórias de superação, histórias de pessoas que mudaram a sua vida, transformaram, mas que também falam aqui um pouquinho dos bastidores, para a gente não achar que é tudo lindo, maravilhoso, tem sim o seu suor, tem sim as lágrimas, tem os momentos de tensão e como que eles conseguiram superar e passar por tudo isso e você também vai ficar inspirado para também conseguir conquistar os seus sonhos e alcançar aquilo que você deseja. Fica aqui com a gente, que hoje a gente tem uma história super legal da Ana Andrade, nossa convidada especial. Ela é fundadora do Clube Café e Conexões, ela é mentora comportamental empresarial e ela tem um foco muito legal também com mulheres empresárias e ela ajuda muitas delas a mudarem seus negócios, a se transformarem, a alcançar mais vendas, ajuda de uma forma completa aí a mulher que tem o seu negócio, que quer mudar e que quer se transformar. E a gente vai conversar um pouquinho com a Ana, querendo saber quem ela é como pessoa. Sei que já ela é casada, ela tem um menino de 5 anos, mas eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre a Ana pessoa, antes da Ana profissional. Quem é a Ana como pessoa? Olá, é uma honra participar, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto incrível. E vamos lá, a Ana pessoa, a Ana mulher, antes de ser empresária, Sim. antes de ser mãe, Antes dos títulos, um monte de coisa, títulos, né? é. E é engraçado, às vezes a gente tem que parar e perguntar, né, quem eu sou como pessoa, né? Exatamente. Pra gente se encontrar no meio de tantas funções que a Verdade. gente faz. Então, a Ana é mãe, é esposa, é dona de casa também, é empresária e é uma pessoa extrovertida e que traz toda essa extroversão, essa leveza para dentro dos negócios e tenta levar para dentro de casa, em todos os ambientes. Então, se eu pudesse definir a Ana como pessoa, uma pessoa extrovertida, persistente e que gosta de trazer isso para dentro dos negócios e para a vida pessoal também, né? E aí eu olho para mim e falo assim, eu era improvável. Sabe, aquela menininha da rua que as vizinhas todas falavam mal. A improvável que, sei lá, ia engravidar na adolescência de um tranqueirinha, era isso que as pessoas achavam. O julgamento das pessoas sobre quem a gente vai ser, sempre tem isso, né? É, exatamente. Então eu era improvável e passei por várias situações na minha vida que eu realmente achei que não ia dar em nada, mesmo desejando, mas quando eu olhava pra circunstância, eu falava, putz, então assim, eu olho pro espelho, eu me orgulho da trajetória. Esses dias eu coloquei uma foto minha lá atrás, agradecendo por não ter desistido, pra gente ter chegado onde a gente chegou, com família, com o meu marido, com o meu filho, com o meu negócio, com a minha casa, com tudo. Então eu sinto orgulho da Ana de hoje. E claro, que não é porque eu sinto orgulho que eu não entendo que tem muita coisa pra melhorar. Uma coisa não anula a outra, viu? Porque senão a gente se acomoda. É verdade. Comparado com o que eu era, Tá eu ótimo. estou muito bem. Mas comparado com quem eu posso ser, eu ainda tenho um processo. Legal. Desenvolver de verdade o potencial, né? Tem um amigo que falou pra mim que ele odeia a palavra potencial, que é o que você pode ser, mas que não é. Então, ele não quer ter potencial, ele quer ser, que é diferente, né? Eu queria falar uma coisa legal, que quando eu conheci a Ana, eu vi que ela é uma pessoa, assim, bem divertida, alegre, e é fácil gostar dela, né? Só que as pessoas confundem um pouco, as pessoas que são alegres, que são divertidas, com que não tem um profissional muito bom. Ah, a pessoa é muito alegre, brinca muito, então ela não é uma boa profissional, o que é uma mentira muito grande, né? Eu também sempre fui uma pessoa mais alegre, divertida, gosto de brincar, de conversar, de rir, e muitas vezes no ambiente profissional as pessoas confundiam isso. Então eu sou uma pessoa extremamente profissional. Quando eu ligo o modo profissional aqui, amigo, aí eu fecho a cara assim, vou fazer tal, e eu entrego. E eu sei que você é uma pessoa que lida com empresários também. Então tem o equilíbrio entre o lado que é engraçado, brincalhão, com o equilíbrio do lado profissional também, né? Sim, a gente precisa trabalhar esse equilíbrio, né? Eu tive que aprender a equilibrar isso, né? Mas eu sempre acho que dá pra gente falar de assuntos sérios de uma forma mais leve, com um sorriso, falar de um jeito mais descontraído. Então eu levo isso tanto pros meus eventos, como pra dentro das minhas mentorias. Então, às vezes, na hora de falar bravo, eu vou falar bravo, vou falar sério, mas com um sorriso pra deixar aquilo mais aconchegante. Ah, mas as pessoas não vão ouvir? Vão ouvir. Eu estou lidando com pessoas maduras, eu estou lidando com mulheres, não estou lidando com crianças que não conseguem entender. Então a gente vai equilibrando isso. Eu falo de uma forma mais leve, mas quando precisa ser firme, a gente também fala de uma forma mais firme, né? Legal. Pra dar uma alegria pra você, a gente vai tomar um cafezinho, gente. Olha só, aqui, gente, nós estamos gravando num espaço que é um café maravilhoso, chama Velo 66. E eles fazem assim com uma qualidade, com uma dedicação. E você ainda encontra produtos aqui que talvez você não encontre em outros lugares. Tô falando a verdade pra você. São geleias, são vinhos, fabricam os próprios vinhos. É coisa assim realmente de uma qualidade excepcional, viu? Pra dar inveja pra vocês, eu vou comer aqui e tomar um cafezinho. Maravilhoso. Moído na hora, viu? Uhum. Cafezinho moído na hora. Aqui a experiência é maravilhosa. Sim. E como que a experiência faz diferença, né? Eu frequento várias cafeterias porque eu gosto desse ambiente de cafeteria, mas na hora que a Lê foi moer o café, eu falei, espera que eu quero gravar porque eu quero ver. E, gente, o moer o café, você já começa a experiência degustação só com o aroma. É uma experiência simplesmente incrível. E eu tô comendo, como você tá falando, tá uma maravilha. Eu vou experimentar também essa bolachinha, que é de canela, né? Existe uma coisa que a gente fala sobre amor próprio, né? Autoestima. E isso aqui é um cuidado. Eu me sinto assim, cuidado quando eu venho aqui, sabe? Então, é um espaço também pra você, aumentar a sua autoestima. Com certeza.
Por muito tempo, eu não gostava de cafeteria. Eu falava que era perder tempo no lugar pra tomar café. E aí, quando a gente vai estudando, vai evoluindo, a gente entende que a nossa fala de perder tempo, na verdade, tem uma autossabotagem, uma questão de merecimento, que às vezes a gente nem se dá conta. A gente faz tanto pelos outros e pela gente, né? Então, isso aqui é um espaço pra gente ter um cuidado, um carinho com a gente mesmo. Então, a gente tem que separar na nossa agenda um momento, um tempo pra você, pra gente fazer isso. E aqui é um espaço ideal, viu? Estão convidados aqui em Sumaré, ao lado do shopping Parque City Sumaré. Vem conhecer. Bom, Ana, a gente agora tomou o nosso cafezinho maravilhoso e eu queria conhecer um pouquinho mais, assim, do seu trabalho hoje. O que você está fazendo, o que você está desenvolvendo. Conta pra gente um pouquinho. Bacana. Então, eu tenho o Clube Café e Conexões há 3 anos, que é um grupo exclusivo para empresárias. No início, a gente ficou centralizado em Campinas, agora estamos expandindo um pouco mais. Entrou mais 2 parceiras dentro do café para proporcionar uma experiência melhor para as empresárias. E também atuo como mentora comportamental, com foco para empresárias. Então, o que de fato eu faço? Eu desenvolvi um método chamado ELO. Que legal. Que a gente trabalha o quê? Estrutura mental, linguagem e posicionamento e organização e execução. Então, nós trabalhamos os 3 elos. Basicamente, é o quê? Quem você é, o que você comunica e o que você faz. Nossa, eu acho super importante isso, porque eu conheço muitas pessoas capacitadas que têm um conhecimento, nossa, muito grande, mas eles não conseguem colocar isso na prática, não conseguem ser bem vistos como profissional, porque o emocional não está preparado. E impede muitas pessoas de alcançar até os sonhos delas, né? Então, acho que trabalhar isso que você está fazendo aí é essencial para a pessoa conseguir sair de um ponto para o outro e mexendo no emocional, que é o que ninguém imagina, né? Que vai dar o resultado. Exatamente, porque assim, não adianta você ter a melhor estratégia de negócio se você não consegue aplicar. Sim. De nada adianta. Então é melhor um básico que você consiga aplicar do que uma estratégia mirabolante que você não consegue sair do lugar, não consegue fazer nada. Então, dentro do método, eu tenho alguns serviços pra gente trabalhar justamente esses pontos, pra você conseguir se desenvolver, alinhar o que precisa ser alinhado, pra você conseguir ter os resultados. Que legal. E esse clube que você faz, ele tem reuniões, encontros, como que funciona? Clube Café e Conexões, nós realizamos encontros de negócios, normalmente em Campinas. Agora estamos começando a expansão, em breve estaremos em Minas. Olha só. 7 Lagoas, em breve estamos chegando. Pão de queijo. Ai, que delícia. E nós fazemos encontros online e agora nós estamos dentro do Clube Café e Conexões. Nós temos o Conecta Mais, que é um grupo online onde a gente trabalha desenvolvimento pessoal, profissional e conexões mais estratégicas, onde nós temos a nossa conectora de negócios para entender de fato com quem você deseja se conectar, para fazer essa ponte e depois alinhar. Porque assim, às vezes a gente até consegue a conexão, mas a pessoa não sabe como abordar, não sabe o que falar. Sim. Não sabe que tipo de parcerias pode fazer. Tem o melhor produto do mundo, mas não sabe talvez se vender, com quem que vai dar certo a conexão. Exatamente. E aí tem uma pessoa especialista que ajuda nisso, nessa conexão. Isso, ela faz essa ponte. Eu atuo como na parte comportamental, ajudando essa empresária a se vender para a parceira. Se posicionar. Porque assim, network, a gente fala, network não é venda, network é relacionamento. Mas para você se relacionar, você precisa se vender. Então não é a venda do produto, é se vender. Então as empresárias, às vezes, elas têm essa dificuldade. E aí a gente também, dentro do Conecta Mais, a gente faz um trabalho ajudando a empresária a entender quais os tipos de parceria que ela pode. Porque às vezes elas não entendem que tipo de parcerias. Então, esses dias uma empresária me abordou e falou, então eu preciso dar desconto pra pessoa? Eu falei, depende da estratégia que vai ser aplicado. Eu tenho parceiras que a gente se une pra fazer eventos juntas. Eu tenho parceiras que, olha, se você vender meu produto, eu te dou tanto de porcentagem. Eu tenho parceiras de, olha, eu divulgo o seu trabalho, você divulga o meu trabalho. Então depende da estratégia e do objetivo que tem por trás. Sim, entendi. Já deixa a sua rede social para quem quer conhecer melhor o seu trabalho, acompanhar lá. Qual que é? Ana Andrade Mentora, lá no Instagram. Tá bom, a gente vai colocar aqui embaixo depois, pessoal, e o link também na descrição, tá? E queria também que você contasse pra gente, você falou do método ELO, falou do Clube Café e Conexões, e a Ana Mentora, o trabalho específico, você já falou um pouquinho aí. Você pode contar mais pra gente como que é esse trabalho, quais resultados você já tem obtido aí? Claro. No início, às vezes a gente demora um pouco pra gente definir público-alvo, entender de fato o que a gente quer comunicar, e às vezes a gente se frustra porque a gente não tem os resultados que a gente gostaria de ter, mas a gente não entende o que de fato a gente está fazendo, né? E uma virada de chave, que não faz muito tempo pra mim, foi quando uma empresária falou assim pra mim, dentro de uma das mentorias que eu dou, individual, a empresária falou assim pra mim, Ana, você às vezes não está vendo o número que você gostaria de ver, porque eu queria toda a estratégia de crescimento. Uma meta, um objetivo? Tem toda a estratégia, tem as metas, tem o que fazer, como fazer, né? Tem tudo certinho dentro da mentoria pro crescimento. Mas por questões pessoais, ela não estava conseguindo executar. Então, toda a mentoria, a gente ficava travada. Porque a mentoria, gente, as pessoas têm que entender que não é mágica, é uma troca. Eu te dou todas as informações, te dou todo o suporte que você precisa para você executar. Então, se você não executa, a gente não consegue dar os próximos passos, né? Sim. É uma troca. Tem um passo a passo para seguir ali. Exatamente. Se você não vai evoluir, a gente vai evoluindo conforme você vai caminhando. Não tem E às vezes a pessoa contrata um trabalho achando que só de contratar aquilo já vai resolver, não é? Sim. E tem um esforço por trás, tem toda uma luta, né? Algo que tem que ser executado, Exatamente. que é difícil, Sim. a parte burocrática, chata, pra chegar lá no resultado. Com certeza. E aí essa mentorada, e eu falei pra ela, olha, a gente tá travada, eu preciso que você execute, né?
pra gente poder dar andamento. E aí ela falou uma coisa que virou a ser uma chave. Às vezes a gente fica tão focada em números, né? Quando a gente fala sobre negócio, a gente fica tão focada em números, mas ela falou uma coisa pra mim, que assim, ela falou assim, Ana, você pode não estar vendo o número que você gostaria de ver aqui dentro das estratégias da meta, mas foi por causa de você que eu levantei da cama com uma depressão. Uau! Então, quando eu desenvolvi o método Elo, vem muito nisso, da estrutura mental. Porque às vezes a pessoa ela não está precisando da estratégia. Às vezes ela está precisando literalmente desse suporte emocional. E, gente, não substitui uma terapia, tá? Claro. Apesar de ser psicanalista, eu não atuo como terapeuta, eu atuo como mentora. É um apoio que você está dando com estratégias específicas, mais terapia, né? E mentoria. A gente trabalha a questão emocional de uma outra forma. Sim. Eu trabalho a questão emocional assim, tá, você está travado emocionalmente em relação a isso. Então, o que a gente consegue fazer para destravar isso? Ó, aí eu abro um leque de opções para ela e ela decide. A terapia vai olhar a raiz da dor, né? Vai trabalhar de uma forma mais profunda. Não, eu vou entender a dor da pessoa, por exemplo, gravar vídeo, que é o que mais chega, Estamos aqui gravando vídeo, o que não mais é fácil. chega. E a gente já Eu já estamos faço muitos vídeos acostumados. sempre, mas sempre dá um nervoso. Então não dá, a gente começou a falar isso no começo, eu fico nervosa. Mas tem gente que não veria gravar de jeito nenhum. E aí eu começo a entender com elas assim, eu não gravo vídeo. Tá, você não grava por quê? Porque você não gosta, não tem a estratégia, ou porque você não consegue nem lidar com a câmera. Sabe aquilo, não consigo nem me olhar na câmera? Sim. Então são coisas diferentes. Então, não tem estratégia, eu tenho um pouco de vergonha. Então vamos fazer junto? Sim. Vamos, né? Eu lembro que uma vez eu tava fazendo terapia, eu sempre faço, né, terapia, e tinha uma questão específica no trabalho que eu não conseguia mandar e-mail pro meu chefe, cobrando ele das coisas que ele tava me devendo mesmo. E eu não conseguia avançar no trabalho, porque ele não me entregava aquilo que precisava e eu não conseguia cobrar ele. Então, o que eu fiz? Eu tive que fazer um processo de coach, que é uma mentoria, não deixa de ser, para que eu conseguisse aprender a lidar com situações em que eu vou ter um estresse, que eu vou bater de frente, eu não conseguia bater de frente. E aí descobri que eu não conseguia dizer não para as pessoas. Eu tinha mal de agradar a todos. Tem muita gente que tem isso, né? E tem dificuldade de entrar nesse choque, né? E eu precisei aprender que tem momentos que sim, eu vou ter que falar com uma pessoa uma coisa que ela talvez não goste, eu vou ter que cobrar e também aprender a dizer não. E eu fui lá para aprender a mandar um e-mail, gente. E foi um processo de uns 3 meses para mim conseguir fazer esse feedback, solicitar, falar, olha, tá faltando isso, até o ponto de que um dia eu lembro que eu tava mandando um e-mail pro meu chefe e de repente quando eu vi, eu senti uma presença atrás de mim. Quando eu olhei, era ele olhou e falou assim, você tá mandando e-mail pra mim, me cobrando, é só falar. Eu falei, não, eu preciso deixar registrado, porque depois, caso venha esquecer alguma coisa, a gente tem um registro pra isso. Eu consegui falar isso, mas olha, aquilo foi uma virada de chave pra mim, porque jamais eu conseguiria mandar um e-mail e muito menos falar isso. E eu falei de forma tranquila, leve, só informando que era uma necessidade profissional e não era nada pessoal. Que é difícil desenvolver, então eu levei 3 meses, gente, para aprender a fazer isso. Então eu sei a importância que tem você passar por uma mentoria, que ajuda muito no negócio e também na vida pessoal, profissional, a desenvolver várias habilidades. Com certeza. Eu sou coach, programadora neurolinguística, então eu utilizo de várias ferramentas dentro das mentorias, né, justamente. E estabelecer limites é algo assim que muitas empresárias acabam travando. Tem empresárias que elas não querem crescer. Olha isso, gente. Sim. Vai anotando, tem pessoas que não querem crescer, porque tem dificuldade em estabelecer limites, então, consequentemente, não vai conseguir liderar a própria equipe, porque elas não conseguem. Aí já se sabota. Já vai se auto-sabotando, porque estabelecer limite é algo muito difícil. E como que vida pessoal caminham juntas? Uma das mentoradas, ela não conseguia estabelecer limites dentro da própria casa, então ela ficava sobrecarregada e ela não conseguia executar as coisas dentro do negócio dela. E ela também não conseguia estabelecer limites para o cliente. Então, vamos supor, ela produzia um doce. E aí, às vezes o cliente mandava mensagem, sei lá, 10 e pouco da noite, se ela tivesse acordado, ela respondia o cliente. E se ele falasse que queria a entrega ali amanhã, no dia seguinte de manhã, ela virava à noite para fabricar, porque é um produto demorado, ela virava à noite para fazer e poder entregar para o cliente dela. Isso é uma insegurança. Exatamente. Uma insegurança. E outra, ela não conseguia estabelecer limites. Então a gente fez um trabalho onde ela começou a estabelecer limites dentro da própria casa dela, mostrando para as pessoas que cada um dentro da própria casa tinha que executar algumas atividades. E ela começou a fazer isso também com os clientes dela. Porque o cliente que não respeita o seu horário, né? E às vezes a pessoa tem medo. Se eu não atender agora, o cliente não vai. E aí eu falei uma coisa, a Sodier, de bolos. Sim. Super famosa. Se você chegar lá e falar assim, eu quero um bolo de morango com ninho, ela vai falar, eu tenho esses bolos aqui. Não, mas eu quero de morango com ninho, dá pra fazer? Dá. Então amanhã, porque a gente faz, sei lá, 1 dia de antecedência, 2 dias de antecedência. Exatamente. E você não vai deixar de comer a Sodier. Mas é a Sodier, mas é um posicionamento que foi criado ao longo do tempo, não foi do dia pra noite. Não é do dia pra noite que foi construído. É exatamente isso, se posicionar, saber colocar limites, até dentro de casa, porque hoje em dia tem muitos empreendedores que estão começando, né, assim como eu também,
e você trabalha em casa, é home office, então você tá com o seu negócio dentro da sua casa e tem o seu filho que quer conversar, quer interromper, então eu coloco horários pra gente poder falar, você pode bater na porta, pergunta se pode entrar, eu respondo que sim, às vezes eu tô ligando, tô falando com uma pessoa, não pode passar atrás, então tem toda uma questão também em casa que precisa ser trabalhada. Sim. E se você não consegue controlar o seu ambiente da família, ou conversar pelo menos com a família pra eles verem o valor e que aquilo é importante, como você vai passar esse valor para outras pessoas que estão de fora do seu negócio? Então você tem que acreditar e você precisa também se posicionar. Já começa treinando dentro de casa, que você já vai conseguir fazer isso também com outras pessoas lá fora. Eu falo que foi uma coisa que eu também tive que aprender a fazer, colocar limites. Bom, Ana, e a gente fala um pouquinho aqui do seu trabalho atual. A Ana que é mentora, que é empresária, que também ajuda a modelar mulheres, que tá no mundo, no universo aí empresarial. Mas eu queria voltar um pouquinho com você, que esse podcast ele fala sobre superação. Então hoje você está vivendo, eu entendo que é o seu sonho, onde você gostaria de chegar. Tem muito para construir ainda, né? Muito trabalho. Mas aqui já é um passo, né? De onde você realmente queria estar. E como foi chegar até aqui? A gente sabe que a vida é feita de altos e baixos, e a gente queria explorar um pouquinho, nesses momentos, como que você conseguiu vencer, qual foi a mentalidade, que tipos de pensamento que você tinha quando as dificuldades vinham. Se você puder compartilhar algumas coisas aqui com a gente, pra gente poder também aprender um pouquinho, né, com a sua jornada. Cada pessoa tem o seu momento, a sua jornada, ninguém vai repetir o que ninguém fez, mas é legal pra gente saber que existe sim possibilidade de vencer, que existe possibilidade de transformar o ambiente, a história, né, se você paralisou em algum momento. Então conta pra gente aí um pouquinho de como foi essa jornada até aqui. Foi muito fácil, muito tranquilo. Em 7 dias. Acabou. Brincadeira, viu? Brincadeira. Porque às vezes a gente vê justamente isso nas redes sociais, né? E parece tudo simples, né? Tudo simples, faça tudo isso, rápido. aperte esse botão. É exatamente isso, né? E aí a pessoa chega e fala assim pra você, faça, sei lá, 10 mil reais em 30 dias. Só que quantos anos demorou pra ela aprender a fazer esses Aquele 10 método, mil né? reais? É. Exatamente. E o que funciona pra uma pessoa não necessariamente vai funcionar pra outra. Então, brincadeiras à parte. Verdade. Vamos deixar isso bem claro, né? Foi muito desafiador. Principalmente na parte de entender como que eu iria conseguir colocar a Ana dentro do negócio, sem perder a essência. Porque quando eu comecei a empreender, principalmente quando eu comecei a falar com empresários, falaram que eu ia ter que mudar a minha forma de vestir, a minha forma de falar, a minha forma de se posicionar, quase que morre e nasce de novo. Meu Deus, não tinha nada que dava pra Não tinha nada. renascer. Falei, nossa! Como que eu faço, né? E aí, quando me falaram isso, eu realmente achei que era dessa forma. E aí eu falei assim, nossa, então realmente eu não posso falar com empresárias, porque eu não tenho nada disso. Eu não me visto de terninho, nada contra, tá, gente? Mas é porque simplesmente não faz o meu estilo. Mas eu não me visto de terninho, eu gosto de brincar, eu gosto de falar de forma mais leve, então isso não é pra mim. Então a primeira trava já foi aí. Então, às Primeiro vezes, não, a limitação. a primeira limitação. Você não cabe aqui nesse espaço. Exatamente. E olha que engraçado, 2 pontos importantes. Eu ouvi isso de uma pessoa que não estava nesse universo, que eu queria entrar, então ela não tinha propriedade pra falar daquilo, ela não era uma inspiração pra mim dentro daquilo, já começa por aí. E o segundo ponto é que às vezes a gente acha que tem que seguir um padrão. Às vezes a gente acha que tem que ficar dentro daquela bolha. É mais desafiador? Às vezes sim, é mais desafiador, mas é possível. Então, Sim. Esse primeiro baque foi muito assim pra mim. E aí eu já, depois que eu tomei realmente a decisão, fui ajustando algumas coisas e fui vendo. E aí eu entendi que eu não precisava seguir um padrão. Eu precisava encontrar... Precisava perder a sua essência pra se encaixar. Sim. Entendi. Não precisava. A única coisa é que durante o processo eu fui mudando. Então a forma que eu falo mudou, a forma como eu me visto mudou, a forma como eu me posiciono mudou. Não porque eu quero me encaixar, mas porque durante o processo eu fui amadurecendo e crescendo. Porque a gente vai mudando com o tempo, graças a Deus, né? Sim. A gente vai mudando com o tempo. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei, por exemplo, no grupo, criei meu grupo de empresárias, o café, eu não usava salto. Porque eu sei de usar salto. Mas falaram pra mim que eu tinha que. Mas eu não gostava. Agora eu voltei a usar salto. Não porque eu tenho que, porque eu resgatei uma parte minha bem lá de trás que gostava disso. E eu entendi o porquê que eu tinha parado de usar e simplesmente adaptei de novo pra minha vida. Mas de novo, não é para me encaixar, é porque hoje me faz bem e eu me sinto confortável. Entendi. É sobre isso. Então esse foi o primeiro baque, entender como que eu, sendo eu do jeito que eu sou, ia conseguir falar de assuntos tão sérios, falar de coisas tão complexas, como que eu ia construir essa autoridade. E é engraçado, gente. E aí o segundo ponto, a segunda lição, você não vai agradar todo mundo. É verdade. Então, assim, tem pessoas que justamente se conectam comigo porque eu tenho uma forma muito simples de falar, e elas gostam dessa simplicidade no falar, e elas se conectam pela leveza de todo o processo. Eu acho que cada pessoa, ela tem o seu propósito, a sua missão, e ela vai ter o seu público também, as pessoas Sim. que vão se identificar com você. Quando você quer mudar só para poder se encaixar num lugar, você fica como se fosse um robô, né? Aquela armadura ali não é sua. Mas quando você faz uma mudança, porque a maturidade foi trazendo aquilo, é diferente, é natural, é orgânico, e as pessoas também percebem, sabe? Falou, poxa, imagina que você tivesse hoje de terno aqui, né?
não usava, mas agora tá usando, mas é uma maturidade que veio de forma natural. Sim. Isso é legal e todo mundo percebe, né? É diferente Sim. de você querer só fazer algo pra ser legal igual aos outros. Exatamente. Gente, engraçado, as pessoas também percebem. Percebe. De modo negativo, né? Falou, nossa, do nada a pessoa começou a usar terno. Percebe? E aí a gente gera um ruído na comunicação. Exato. Porque, por exemplo, se eu coloco uma roupa que eu não me sinto confortável, automaticamente eu não vou ficar segura pra falar. É verdade. E aí, de alguma forma ou outra, eu vou transmitir isso, porque a maior parte dos nossos comportamentos são inconscientes. Sim. Então, os meus comportamentos involuntários vão me entregar. É Por isso que eu falo que o posicionamento não é para o outro, é pra você o posicionamento. Sim. Às vezes você fica tão assim, eu preciso criar um posicionamento. Você não cria o posicionamento, você constrói um posicionamento, que é de dentro pra fora. Tem que ser algo coerente. Sim. Se você me encontrar na rua no dia a dia, tem que ser coerente com o que você tá vendo aqui. Não dá pra ser não dá pra criar um personagem pra vir aqui. E é isso que as pessoas muitas vezes acabam se perdendo. Então, por exemplo... Às vezes a pessoa, na hora que liga a câmera, ela muda. Eu sou essa pessoa aqui que vocês estão vendo aqui, fora daqui é a mesma pessoa, a Ana também, né? Então, exatamente. Eu ainda... Quem é você? Essa eu acho que é a pergunta que chama a nossa atenção pra isso. Quem é você? Então, se você não é ainda, o que falta pra você crescer, amadurecer, quais lições, né? E aí você vai caminhando, né, nisso. E qual foi a maior dificuldade, assim, que você passou, além dessa trava, dessa limitação que te colocaram no começo, assim, onde você falou, meu Deus, e agora? Mentalidade pequena, falta de organização, falta de dinheiro, Nossa. falta de bons contatos, porque quando eu comecei, eu falei assim, mas e agora? Eu não tenho contatos, tipo, pra me ajudar, me colocar em algumas mesas. Sim. Então, assim, foram várias coisas. Um negócio totalmente sem gestão, fazia por fazer. Eu tenho um perfil comportamental dominante, então muito impulsivo, né? O dominante pensa e executa. Mas dentro do negócio não dá pra ser assim. Planeja, né? Dominante, não, pensou, vamos fazer. E isso dentro do negócio não dá. Então foram muitas travas, e a maioria das travas estavam literalmente em mim. Literalmente, por isso que é tão importante a gente trabalhar a mentalidade, o comportamental, para depois você conseguir ajustar o negócio. Porque, por exemplo, mas o que tem a ver a falta de organização do negócio com mental e o comportamento, mentalidade e comportamento? Se eu não penso como empresária, não me vejo como empresária, Exato. não me comporto como empresária, as minhas ações também não vão ser de empresária. Então, o que é importante vai passar despercebido. É verdade. Então, você pode até travas... fazer algumas ações, mas aquelas ações não representam de fato o que você acredita. No fim, gente, vira tudo uma autossabotagem. Eu sei porque eu já fiz exatamente isso. Então, quando você fala, eu já me lembro de alguns episódios aqui. Sim. Então, assim, o maior concorrente é você mesmo, a maior trava é você. Às vezes a gente fica tão preocupado olhando para o lado, esquece de olhar para nós que estamos ali à frente do negócio, executando. Então, se a gente não tem esse olhar, é muito desafiador. Então, eu comecei um negócio totalmente desestruturado, não tinha um mínimo de organização, perdi muitos leads, porque ficava tudo armazenado, por exemplo, em WhatsApp. Então, tudo isso impacta no crescimento do negócio, impacta na forma como você atende o seu cliente. Tudo isso vai gerando impactos negativos e, consequentemente, no bolso, né? Sim. E quando você percebeu assim, eu preciso mudar, preciso planejar, essa Ana desorganizada, ela não vai conseguir conquistar o que eu gostaria. E você pensou, falou, eu vou mudar, foi alguma coisa, um momento, ou foi ao longo de algum tempo? Como que foi? Foi ao longo do tempo e eu fui me conectando, conforme a gente vai se movimentando, a gente começa a criar boas conexões. Eu fui me conectando com algumas pessoas que estavam em outro nível, e aí eu comecei a ver o que elas faziam. Então, sabe o Globo Repórter? Sei. O que faz, o que come, onde mora. Entendi. Então, assim, o que essas pessoas... Literalmente é isso, gente. É você analisar Observar, o comportamento. Né? Às vezes a pessoa quer comparar resultado. Eu parei de comparar resultado e comecei a comparar comportamento. Como que essa pessoa fala? Como que ela se posiciona? Como que ela pensa? Como que ela se organiza? Porque ela já está em outro nível. Então, o que ela faz no dia a dia dela? Eu comecei a observar. Mas não é observar e copiar. Porque aí a gente perde a nossa essência. Sim. É observar, entender e adaptar para a realidade. Porque aí eu comecei a ver o que faz sentido para Ana e o que não faz sentido para Ana. Sim. E aí eu comecei a adaptar para Ana, para a essência da Ana, aquilo que eu estava observando das pessoas. Então isso para mim foi muito importante. Sentar em boas mesas, ter boas conversas para expandir a minha mente. E dentro do seu ambiente, assim, de amigos, familiar, onde você vivia, você tinha dificuldade de encontrar essa inspiração? Que você procurou aí? Como que foi? Tinha muita dificuldade. Eu tenho dentro da minha família boas inspirações, né? De, por exemplo, meu irmão. Nossa, meu irmão é psicólogo. Quando eu era adolescente, uau, porque ele é inteligente, ele é estudioso. Então eu tenho boas inspirações. Porém, dentro da família não tinha pessoas ali que empreendiam. Meu marido é empresário e tal. Mas fora ali, não tinha outras pessoas para conversar sobre os desafios, para me orientar de fato. Então, não tinha ali com quem. Então eu fui buscando fora para conseguir essas boas. Não que dentro do círculo que eu tinha não eram boas. É que eu estava indo para uma nova fase. Entendi. É uma nova fase. Eu acho que eu tive dificuldade de encontrar essas pessoas, por isso que eu te perguntei isso, né, para saber como que foi na sua experiência. Então eu tive dificuldade de encontrar essas inspirações e eu acabei procurando fora mesmo. A internet hoje em dia nos ajuda muito. Tudo bem que nem tudo que tá ali é verdade 100%, mas tem pessoas que a gente vai vendo pelas suas ações de caráter delas, e eu fui olhando e vendo que havia possibilidade de mudança.
pessoas que passaram por várias coisas. Foi por isso exatamente que eu queria esse podcast, para que a gente pudesse dar para as pessoas a oportunidade de conhecer pessoas que realmente têm um ótimo caráter, que podem, né, e conseguem fazer coisas incríveis também, legais, para a gente poder realmente se inspirar. E eu vi tantas que eu comecei a pensar, falei, gente, eu posso mudar. Então também sempre fui muito desorganizado, não planejava, também parecido com você, assim, vamos fazer, já quer colocar a mão na massa, já, e quando vê, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí já desanima? Desanima, começa de manhã, já de tarde já para. Então assim, eu vi que não dava muito certo e eu fui vendo, quem faz, acontece, por que faz, como que faz, exatamente. Uma pesquisa, assim, e eu lembro que eu assisti muitos vídeos de várias pessoas, eu fiz isso também. E me ajudou muito aí, modelando, aí entendendo que dava pra mudar. E é difícil um pouquinho porque a gente quer copiar. E eu tive essa dificuldade. Falei, eu preciso achar quem eu sou, porque a gente se perde às vezes nesse processo de olhar outras pessoas também, que é um cuidado que você que tá aí também deve ter, de olhar e não querer ser igual a outra pessoa. Ver o que é bom, aquilo que é legal, mas sempre adaptar pra você e não perder a sua essência nesse processo. Exatamente isso. E uma coisa que eu faço é assim, quando eu vejo uma pessoa que eu vejo que o trabalho dela é muito legal, tal, lá nas redes sociais, tem, né, vários mil seguidores e tal. Sabe o que eu gosto de fazer? Rolar a tela. Então eu quero saber o que ela tá fazendo agora, eu quero saber como ela começou. Ah, que legal. Porque isso também me inspira. Porque assim, às vezes a gente vê a pessoa com um resultado tão extraordinário, que aí se você comparar com o seu resultado, você vai achar que você é um zero à esquerda. Sim. Mas só que a gente às vezes não sabe que aquela pessoa, sei lá, tá 10, 15 anos nessa trajetória. Todo mundo teve um começo, gente. Exatamente. E aí eu começo a rolar o feed, porque eu quero saber como que eram os primeiros vídeos dela, o que ela fazia. Sim. E tem uma empresária que ela fala sobre comunicação. E ela é linda. Ela é linda. Nossa, ô preta linda. E, nossa, ela é muito linda, estilosa, e fala bem, caminha bem e tal. E eu falei, caraca, mas que mulher é essa? E aí nasceu pronta, né? Nasceu pronta. Teve um dia que ela postou um vídeo dela antes. Aí eu falei assim, cara, eu tenho muita esperança. Assim, o vídeo dela, o cabelo dela, a roupa dela, a maquiagem dela. Se você falasse pra aquela pessoa que ela estaria ali hoje... Tipo, você fala assim, não, é impossível, né? É possível, entendeu? É isso que eu gosto de ver. Porque assim, aí às vezes a gente vê a trajetória da pessoa, porque é fácil hoje. Você fala assim, a pessoa tem uma boa câmera hoje, ela tem uma boa casa bonita pra gravar, mas ela começou lá atrás. Eu acho que a lição que a gente aprende aqui é que as pessoas, elas têm uma alta capacidade de transformação. Nessa minha jornada de ver vários vídeos e tal, eu lembro que eu tava num processo depressivo muito agressivo, e eu tava pensando realmente em, assim, que não tinha sentido mais a minha vida. Eu tava muito insatisfeito, buscando, assim, sabe, tentar alguma coisa que me desse alguma esperança pra continuar vivendo, porque eu não tinha mais vontade de viver. E vendo esses vídeos de várias pessoas que passaram, que transformaram, né, de onde estava e onde chegou, eu aprendi uma lição, que é o ser humano, ele tem uma alta capacidade de transformação. Então, quando a gente pensa assim que não dá mais, que aquela pessoa não vai conseguir chegar em lugar nenhum, aquela pessoa vai lá, faz um plot twist, né, ela transforma totalmente e chega em algum lugar. E esse chegar em algum lugar, a gente não é ser o rico, o mais famoso, ganhar 1000 likes, não, mas a pessoa consegue mudar totalmente aquela situação, ficar bem, ser feliz, construir uma família. Então eu penso que, pra mim, né, hoje eu tenho uma família, tenho uma filha, uma esposa, uma família, sou casado já há 15 anos, esse ano faz 16 anos. É uma coisa que eu não imaginava pra mim, achava que eu não ia conseguir, eu tinha muita dificuldade de relacionamento, de conversar, muita timidez, gravar aqui, igual a gente tá fazendo hoje, gente, era uma coisa impossível, eu não me olhava no espelho. Então eu tenho certeza, assim, que o ser humano pode se transformar. E você tá aqui também como, né, uma pessoa que se transformou. E eu queria saber, assim, hoje ainda, né, tem momentos que você se encontra em dificuldade, o que você pensa, né, como que você reage a essa dificuldade, porque eu sei que tem. Ah, poxa, eu ia falar que não, já me cortou. Não inventa. Tem, gente, tem dificuldades da vida pessoal, tem dificuldades dentro do negócio, tem horas que sim, desanimo, já pensei, não, deixa esse negócio de empreender pra lá, não quero mais, porque é cansativo, porque eu empresa, tenho que fazer várias coisas, e às vezes os resultados não vêm na mesma proporção, é frustrante, você fica chateada e tal. Primeira coisa, Deus na minha vida, né, que eu tenho uma promessa de Deus pra minha vida, então, né, isso daí já dá um bom ânimo, e você ter as pessoas certas do seu lado. Porque às vezes acontecem as situações. E aí, tudo depende pra quem você vai abrir o seu coração. Uma rede de apoio, né? Tudo depende pra quem você vai abrir o seu coração. Se você abrir o seu coração pra pessoa certa, ela vai te dar aquela dose de ânimo. Que às vezes é aquilo que você precisa, de uma dose de ânimo. Se você abrir a sua boca pra pessoa errada, ela vai terminar de jogar o balde de água fria na sua vida. Então eu tenho me cercado de boas companhias, de boas amizades. Não muitas, mas boas. E quando de fato eu preciso, eu não saio falando pra todo mundo. Eu tenho as pessoas certas que eu sei que vão me trazer bons conselhos. É basicamente assim, por exemplo, eu sou casada, e aí briguei com meu marido, eu vou pedir conselho pra minha amiga que é solteira e vive na balada. Qual que é o conselho que ela vai me dar, provavelmente? Verdade. Larga e vai pra balada. Sim. Entendeu? Então eu tenho procurado pessoas com valores e princípios parecidos com os meus, que nesse momento consegue de fato me dar um suporte e um direcionamento mais assertivo do que um conselho jogado ao vento. Uma coisa importante também que eu vejo é que por mais conhecimento que a gente tenha, né, eu fiz curso de terapia, fiz psicanálise, um monte de coisa, e às vezes o problema vem pra gente, a gente parece que não sabe fazer nada, parece que a gente se encontra ali sem conhecimento nenhum.
E aí a gente tem uma pessoa realmente que conhece a gente, uma pessoa que é uma referência boa, que tem caráter também, e valores parecidos. Eu acho que isso é essencial também. Antes eu acho que eu não sabia conversar, eu falava pra todo mundo. Tudo que tava acontecendo, às vezes alguém no ônibus eu falava. Nossa. Eu não tinha isso, sabe? Eu achava que era assim, antes eu ouvi vários conselhos. Mas eu percebi que nem todo conselho ele te ajuda. Tem conselhos que te empurram ou que só te confundem ainda mais. E é perigoso isso, né? Nossa, demais. Porque você pode destruir a sua vida, relacionamentos que podem só um ajustezinho mudar, ou até o seu negócio, que às vezes é uma coisinha que tá faltando, e aí você vai pra alguém despreparado e acaba com tudo que você construiu, o seu suor de anos, seu sonho, por causa de uma palavra que não foi boa, de alguém que realmente não tinha aquela capacidade, né? E você teria, assim, algum conselho para quem tá começando, que tá vendo que é difícil, que às vezes tá desanimado aí com o seu empreendimento, talvez principalmente uma mulher aí, que é o público que você tem trabalhado, porque eu sei que o público feminino às vezes tem essa jornada, né, de trabalho, tem casa, às vezes tem um filho, tem mais coisas do que deveria, né? Um recado pros homens, a gente tem que ajudar nossas mulheres, os sonhos dela, né? Eu lembro que eu também não fazia nada em casa, gente, eu confesso. Era um homem comum aí, alienado pelo machismo, e eu lembro que eu precisei ficar uns dias em casa, e aí eu tive que lavar a louça, colocar roupa pra lavar. Menino do céu, olha, eu falei pra você, quando terminou tudo aquilo, foi mais ou menos uma semana, aí eu falei, gente, falei pra minha esposa, como você trabalha? Como dá trabalho, eu cansei. E eu tinha que fazer alguns trabalhos ainda fora, externos, e eu percebi como essa jornada é difícil. E ali eu pensei, falei, eu preciso mudar. Então eu já coloquei pra mim algumas tarefas, eu falei, vamos dividir aqui, e às vezes eu faço até a mais pra aliviar a carga dela também, porque eu quero apoiar ela. Então o apoio, gente, ele não está só em palavras, ele está em ações, em atitudes, né? Então eu acho que é super importante isso, mas eu queria que você falasse aí pras mulheres, né, um conselho pra elas não desanimarem e continuarem os seus sonhos. Primeira coisa, para de ficar se comparando. Para de ficar se comparando. Ah, você às vezes se compara com uma outra mulher que tem uma realidade totalmente diferente da sua. Então eu falo assim, você acha que uma mulher que tem um filho pequeno, que não tem uma rede de apoio, vai ter a mesma velocidade de crescimento de uma mulher, por exemplo, que é solteira? Pode fazer tudo ali. Tem tempo, né? É as mesmas 24 horas, mas as demandas são diferentes, né? Então para de ficar se comparando, entenda o seu momento atual e respeite o seu momento atual. Eu já quis desbravar o mundo. Quando meu filho nasceu, aquilo não era viável pra mim. Não porque mulher não pode fazer isso, não, porque eu escolhi não fazer isso porque eu queria viver aquele momento da maternidade. Então respeite o momento que você está vivendo. Às vezes quer fazer várias coisas, mas não entende que não dá mais ali dentro da realidade dela daquele momento, são fases da vida. Sim. E procure pessoas que de fato você pode confiar. Quem que são essas pessoas que você pode confiar e pedir conselhos? Pessoas que são inspiração para você. Então hoje eu peço conselho de maternidade para minha amiga, que é uma inspiração de mãe para mim. Hoje eu peço conselho de relacionamento pra minha amiga, que eu gosto da forma como ela trata o marido e como o marido trata ela. Eu peço conselho de negócio pra quem tem um negócio que eu me inspiro. Então, procure pessoas que, de fato, são inspiração. O restante ignora. O restante ignora, né? E assuma a responsabilidade das suas ações. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Se você trabalhar 1 hora, você vai ter um resultado. Se você trabalhar 2 horas de forma estratégica, tá? Você vai ter um resultado. Se você trabalhar 3 horas. E assim, assuma a responsabilidade. Você acha que esse ponto da responsabilidade, ele é muito importante? Qual que é o nível que você coloca pra ele, dessa autorresponsabilidade? É extremamente importante. Esperando o acaso acontecer um milagre e descer do nada. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que entender que tudo a gente tem a nossa parcela de culpa. Sim. De tudo a gente tem a nossa parcela de culpa e começar a entender o que é meu e o que é do outro. O que eu faço com a minha parte. Sim. Então eu fiz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Mês de julho, as vendas em julho foram péssimas. E assim, para vários segmentos. Até para afiliados de Shopee, TikTok em julho. Todo mundo? Não é todo mundo. Mas para muitos foi. Julho foi um mês muito desafiador. E aí você tem que entender, beleza, mês foi um mês desafiador, os meus resultados caíram. Mas o que eu deixei de fazer também? Sim. Isso é assumir a responsabilidade. É entender que o mês foi desafiador para uma boa parcela aí. Que tá fora do seu controle, né? Exatamente. E o dentro do seu controle, qual que é a sua responsabilidade? O que você deixou de fazer? O que você deixou de aplicar? E o que você pode melhorar dentro daquilo que você já fez? Então, a autorresponsabilidade é primordial. Vítima, coitadinho, não cresce. É verdade. Coitadinho não cresce. A pessoa olhar pra você e falar, ai, tadinha, não vai mudar nada na sua vida. Não vai mudar a sua vida. É verdade. Acredito que olhar para os erros também como se fosse algo ruim, como se fosse algo mal, é uma mudança de mentalidade que eu acredito que deve ser de criança para um adulto responsável. Por isso que eu te perguntei sobre essa autorresponsabilidade, porque muita gente fica no vitimismo porque ainda não entendeu que os erros, eles fazem parte do processo de aprendizagem. É só um método que não deu certo, é só aquilo que você vai aprender para fazer diferente e como você melhora o seu próprio processo, do que você está fazendo. Então o erro é maravilhoso, ele é uma ponte para você chegar onde você precisa. E enxergar o erro como eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, é porque você talvez precise amadurecer um pouquinho mais, viu? Mas já é uma indicação que você está se autoavaliando. Falando, poxa, eu percebi
percebi que eu tô me culpando, então tá errado. Eu preciso não me culpar, eu preciso avaliar o processo, o erro e ver o que eu preciso fazer para melhorar e aprender com ele, né? Exatamente. Dentro da PNL tem um pressuposto que ele fala que não existe fracasso, que tudo é feedback. Exato. Então, a gente precisa realmente olhar para os feedbacks da nossa vida de forma geral, o que está dando certo, o que não está dando certo, e fazer uma autoavaliação de como que a gente vai melhorar e mudar os resultados. Então, Ana, foi um prazer receber você aqui. E antes da gente encerrar, a gente vai fazer um bate-volta rapidinho. Eu vou falar algumas palavras e aí você vai me responder o que significa pra você e a gente vai compreendendo aqui e você pode dar suas dicas também sobre essas palavras que eu falar, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou começar, hein? Família. Base. Negócios. Importante. Mulheres. Essenciais. Que legal. Concordo. Sonhos. Sonhos não se realizam. Uau, agora pausa, calma. Precisa explicar isso pra gente. Sonho existe só na sua cabeça. Então, sonho não se realiza. O que se realiza são objetivos. E objetivos têm metas, têm prazos e estratégias. Enquanto você estiver vivendo um sonho, nada vai acontecer. Uau, que legal. Aquela Ana que não tinha organização, que não tinha planejamento, mudou mesmo, hein? Sonhos não se realizam. Eu amei isso. Hábitos. Importantes e às vezes difíceis de colocar em prática. Precisa de muita constância e disciplina. Autoestima. Uau, autoestima. Autoestima é sobre o que você acredita sobre você. Quando você olha ali naquele espelho, que Ana que você vê? Ah, sério? Hoje. Eu tenho muito orgulho da Ana que eu vejo. Legal. Tenho muito orgulho da minha trajetória. Mas pra gente finalizar mesmo agora, vamos finalizar. Aproveitando que você falou um pouquinho dessa Ana do passado, a gente faz um exercício aqui, a gente sempre faz no final, que é o que você falaria pra essa Ana lá do passado, que talvez estava ouvindo esses julgamentos, esses pré-julgamentos, né, porque não te conheciam, nem sabiam do futuro, porque ninguém tem bola de cristal pra saber o que a gente vai ser ou não. Mas as pessoas adoram prever e achar que podem dizer, né? O que você falaria pra essa Ana lá atrás, que estava ouvindo esses pré-julgamentos, que talvez imaginou em algum momento que nunca conseguiria conquistar nada na vida, que não seria realmente alguém importante, de valor, o que você diria pra ela? Eu diria pra ela assim: parabéns pelo dia que você pensou o seguinte. Foi algo que, num dia de muita dor, eu pensei. E foi ali que começou uma pequena transformação na minha vida. O que fizeram comigo, o que falaram de mim, não vai definir mais o meu futuro. A partir de hoje, eu sou livre para ser quem eu desejo ser. Que foi ali no momento de muita dor que eu pude começar a quebrar um ciclo de dor e olhar para frente, entendendo que palavras de maldição, palavras que as pessoas falaram, dores, situações que causaram muita dor, só iria definir o meu futuro se eu permitisse. Que legal. Então, realmente, tem um momento que a gente vai precisar deixar todas as dores, todas aquelas coisas ruins atrás e focar só em quem nós somos, olhar para dentro de nós, não ouvir mais, dar ouvidos mais a julgamentos, valores de outras pessoas, ideias e sobreposições sobre a nossa vida e focar em quem nós somos, a nossa essência mesmo, né? Eu acho que isso é extremamente importante para qualquer pessoa, independente se ela quer conquistar um negócio, se ela quer fazer uma faculdade ou se ela quer simplesmente ter um novo relacionamento, preciso abandonar o passado. Ele bate na porta todo dia, né? Toque, toque. E a gente vai precisar dizer assim, não, agora tem um adulto responsável aqui, que ele assumiu o lugar, o comando, e ele tá me dizendo que a gente vai seguir pra essa direção, e eu não posso mais ficar olhando pra trás, porque pra frente tem muita coisa importante e boa pra gente conseguir chegar, né? E a gente finalizou aqui nosso podcast, fico muito feliz com a sua presença, viu? Você é uma pessoa querida, que tem muito conhecimento, que transborda também pra vida das pessoas. E eu queria que você deixasse um recadinho, falando aqui pras pessoas que estão nos assistindo aí, um último recado que você gostaria de dizer pras pessoas. Cerque-se de boas pessoas, começando por você. Então seja boa pra você. Não seja hipócrita de exigir amor do outro, respeito do outro, quando você mesmo não está se amando e se respeitando. Uau, que legal, vou bater palmas. Parabéns, gente. Continua assistindo aí nossos podcasts. Nossa intenção aqui ela é realmente trazer essa inspiração de pessoas que têm pra dizer pra gente coisas que, como mudar, como transformar. E se você tá aí do outro lado, que gostou, manda uma mensagem pra nós, manda ideias de conteúdos, o que vocês gostariam de ouvir aqui, que temas, que tipo de pessoas que vocês gostariam de ver aqui. E a gente vai continuar fazendo esse podcast pra trazer mais inspiração pra você, tá bom? Obrigado por estar aqui, obrigado por assistir até o final. Obrigada. Tchau.